Aqui estamos para mais um Motivação e Sucesso com o professor Marins, o nosso encontro semanal aqui na Rede Vida de televisão, o canal da família. Essa televisão maravilhosa, né, gente, que surpreende, encanta o Brasil todo, né? Eu peço a você que esteja aí assistindo, colocar sua marca, sua empresa ligada à Rede Vida de televisão, né, que é uma televisão ética, moralmente defensável, e através da sua imagem no espelho, que eu peço que você levante agora da poltrona e olhe para o espelho, né, e veja pela sua imagem a qualidade da audiência e traga sua marca, traga sua empresa, sua organização para a Rede Vida. Veja aí, Rede Vida com BR, né, e entre em contato com o departamento comercial, veja na grade todas as oportunidades que existem, né, e venha conosco. Você vai ficar surpreso com os resultados. Hoje eu vou responder, gente, mensagens de Neucinda Lopes, de Paranavaí, no Paraná, Yuri Yamashina, de Tóquio, no Japão, Geraldo Menezes de Oliveira Patos, de Minas, em Minas Gerais, Tereza Francelino Braga, de São Paulo, capital, Bruno Regado, de São Paulo, capital também, Celso Luiz Galvão, de São Bernardo do Campo, e Rodrigo Bueno, de Patinga, e mais 20 mensagens sobre o mesmo tema. O tema de hoje é forte. Professor, será que querer é poder? Olha outro, né? E aí ele comenta, né? Professor, vejo muita gente que é enganada por motivadores que dizem que querer é poder, e com isso as pessoas não agem, ficam paradas só desejando. Olha outro. Professor, como fazer com que as pessoas passem a fazer acontecer, em vez de só ficarem sonhando e querendo vencer sem esforço? E assim por diante. Sabe qual é o tema de hoje, gente? O tema de hoje é: querer é poder? Esse é um tema tormentoso, né, gente? Muita gente fala querer é poder, quer dizer, há uma confusão filosófica muito forte nesse tema, que eu já vou definir aqui para vocês. Não é verdade que querer é poder, que só querer é poder. Mas tem uma verdade que é muito verdadeira, é que se você não quiser, jamais poderá. O que que significa, o que que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer o seguinte: o livre-arbítrio é absoluto, né? Veja lá, Santo Agostinho fala muito isso, né? Sobre o livre-arbítrio, né? Ele fala uma coisa, Santo Agostinho, agora é bom a gente falar de Santo Agostinho, porque o Papa é agostiniano, né? O novo Papa aí, o Leão XIV. Santo Agostinho dizia uma coisa muito bonita: Deus que criou você, sem perguntar para você, sem pedir ordem para você, não pode salvar você sem você. Nem Deus é obrigado a salvar aquele que não quer ser salvo. Então veja que interessante, o livre-arbítrio é absoluto. Então não é que querer é poder, é que se você não quiser, tudo cessa. Você, gente, eu trabalho às vezes como voluntário, né, nessa nossa fundação e tudo, com dependência química, e quando a gente fala sobre o domínio da vontade, domínio vem de dominus, né, o poder da vontade, muitos médicos falam para mim assim: professor, não é só querer sair das drogas, é muito difícil, é quase impossível. E olha, eu vou contar uma coisa para vocês: muitos especialistas, inclusive o Anthony Wong, né, aquele que já faleceu, que era do Ceatox da USP lá, ele dizia: às vezes é mais fácil você deixar o tabagismo, né, deixar de fumar, por exemplo, do que de drogas mais fortes, né? Então, não basta querer, mas todos concordam quando eu digo: o primeiro moto
né, a primeira coisa é que você tem que querer. Porque se você não quiser, tudo certo. Você pode ter toda a medicina, o mundo todo querendo ajudar você. Se você não quiser, tudo certo. E aí todos concordam. Então não é que querer é poder, é que se você não quiser, jamais poderá. Bem-vindos de volta, queridos, e como sempre nós temos um texto, né? E eu repito, né, toda vez, vocês devem ficar até, né, chateados de tanto que eu falo isso, mas eu não leio no teleprompter, assim, na lente da câmera. Eu faço questão de ter um texto para motivar você a ler o texto, baixar o texto, compartilhar o texto, discutir o texto. E o texto de hoje é importante. Então, qual é o tema de hoje? Querer nem sempre é poder, mas se você não quiser, jamais poderá. Esse é o tema. Eu digo aqui, das maiores confusões que vejo na cabeça das pessoas é sobre o querer e o poder. Há muitos textos que buscam iludir, dizendo que basta uma pessoa querer para ela conseguir o que deseja. Querer é poder, dizem muitos autores, né? Acreditando nisso de forma literal, as pessoas ficam paradas, apenas pensando, desejando, querendo, mas não agem em direção à busca do que desejam. Ficam apenas fazendo pensamentos positivos e não transformam esses pensamentos e desejos em ação. Fazem o que a gente chama de tela mental, fica só no desejo, né? A verdade, eu digo aqui, não é que querer é poder. A verdade é o título lá. A verdade é que se você não quiser, jamais poderá. O que esses autores realmente querem dizer é que se você não quiser alguma coisa, se você não agir para conseguir aquela coisa, material ou não, pode ser até uma virtude, dificilmente conseguirá aquela coisa, né? Por quê? Porque não, se você não agir, né, não basta querer. Assim, o primeiro passo para o ser humano conquistar alguma coisa é realmente querer, pois o livre-arbítrio nos foi dado e será sempre respeitado por Deus. Né? Veja que o livre-arbítrio, né, muitos dizem que, né, que tem muito a ver com o pecado original, essa coisa, enfim, né? Porque você pode dar cabo à própria vida, né? E Deus não impede. O livre-arbítrio você é total, é absoluto. É nesse sentido, eu digo aqui, que é preciso querer e ter um domínio da vontade muito grande para se disciplinar em função do que realmente queremos. Veja quanta coisa aí nesse parágrafo. A disciplina, o que é disciplina? Se eu pegar a estrada certa, que me leva aonde eu quero ir. Não é? Eu sempre digo isso. Não adianta me dizer que a outra estrada é mais bonita. Para onde você quer ir? É a estrada que você tem que pegar. Isso é disciplina. Isso é disciplina. Que é o domínio da vontade. Domínio vem de domínio, ser senhor da sua vontade. Uma pessoa que tem uma doença grave pode ter toda a medicina à sua disposição, mas se ela não quiser se curar, não tomar os medicamentos, não seguir as orientações médicas, se fizer tudo em direção contrária à sua cura, só mesmo um milagre poderá salvá-la. Assim, embora todos os recursos possam estar à disposição, ela precisa querer. Entenderam que esse é o quadro? Se isso não for bem compreendido,
As pessoas podem ficar esperando que as coisas aconteçam apenas pelo desejo. Se você quiser aprender inglês, por exemplo, terá que fazer um curso de inglês, ou estudar por conta própria, ou residir por algum tempo num país de língua inglesa e se esforçar para aprender. É preciso disciplinar a vontade na direção do que realmente se deseja. Não adianta você ficar falando, gente, eu falo inglês. Eu falo inglês. Se você não estudar inglês, você não vai falar inglês. Não, mas eu quero. Gente, não vai, né? A ilusão de vencer sem esforço, sem trabalho, sem dedicação, tem levado muitas pessoas ao fracasso total. É preciso ter muito cuidado, é preciso querer, mas não se pode esquecer que é preciso agir. Então, eu termino com pense nisso, sucesso. Né? Entenderam a diferença? Vou ler de novo o título. Querer nem sempre é poder, mas se você não quiser, jamais poderá. Bem-vindos de volta, gente. O tema de hoje é aquele, quer dizer, querer é poder? E a resposta é que querer não é poder, mas se você não quiser, jamais poderá. Então, ficou claro isso aí. Por que tudo isso, gente? Porque o que separa o ser humano dos outros animais são duas coisas básicas. Primeiro, a inteligência e a vontade. A liberdade é um atributo da vontade, não é da inteligência. A inteligência, ela é criadora, mas ela não é livre. Por quê? Diziam os sofistas, se eu souber ou experimentar pela sensação e percepção que fogo queima, né? Não há como a minha inteligência me dizer, perdão, daqui a 5, 10, 15 anos, que fogo não queima. Ela não tem essa liberdade. Ela vai me dizer eternamente que fogo queima. Mas embora eu saiba que fogo queime, se eu quiser, pelo livre-arbítrio, pelo domínio da vontade, eu coloco a mão no fogo e deixo queimar. É a vontade que é livre. Entenderam? Quer dizer, então, a inteligência, já diziam lá os pré-socráticos, é um farol que ilumina o caminho. Né? A inteligência, ela é uma iluminação. Por isso que se fala do iluminismo. Todas as palavras que se referem à inteligência, gente, se refere à luz, pode ver. Fale mais claro, claro não é luz? Vou esclarecer você, vou tornar mais claro. Você é brilhante. Brilho não é luz? Então, a inteligência ilumina o caminho, me dá a capacidade de discernir, de decidir. Mas é a vontade que vai me fazer agir em direção à iluminação da inteligência. Então, é por isso que querer não é poder, mas se você não quiser, você jamais poderá. Então, por exemplo, eu quero uma coisa. Eu quero, por exemplo, ir para Curitiba. Não é o exemplo que eu sempre dou. Né? Eu tenho que pegar a rodovia Regis Bittencourt, que me leva a Curitiba. Ah, mas professor, tem muito acidente, ele é muito difícil, é uma serra de... Para onde você quer ir? Não, eu quero ir para Curitiba, mas falaram que a Dutra, que é a rodovia Dutra, está muito melhor. Eu falo, mas a Dutra vai de São Paulo para o Rio, não vai para Curitiba. Então, o que a gente vê na vida? Pessoas querendo ir de São Paulo a Curitiba pela Dutra e reclamando que não chegam. Não vão chegar, já. Ah, porque Castelo Branco, mas Castelo Branco não chega em Curitiba. Então entendam isso, né? A inteligência, ela me mostra o caminho, ela me indica o caminho. A inteligência é muito classificatória.
sabe, ela indica, ela classifica, ela me dá o discernimento, mas é a vontade que tem que fazer agir. Sem a vontade, tudo cessa. O tal do livre-arbítrio, gente, Santo Agostinho diz, sabe, é um é um grande segredo, é um grande enigma, né, como que pode eu ter uma liberdade total, né, como eu disse lá no começo, para dar cabo à minha vida, né, como que o livre-arbítrio é to quer dizer, então você pode, o que que você precisa? Ter a disciplina. O que que é disciplina? É o domínio da vontade. Eu tenho que me disciplinar. Agora, então eu pergunto para você, uma pessoa que é obesa, né, gorda, que está sofrendo, né, todo todos os exames mostram a ela que ela tem que emagrecer. Os joelhos dela fala toda hora para ela: "Pelo amor de Deus, emagreça que eu não aguento mais". Não é isso? Todo né, é um problema de inteligência ou de vontade para que ela haja em direção ao emagrecimento dela? Será que ela não sabe que ela precisa emagrecer? Claro que ela sabe. O que que ela precisa? Fazer o que tem que fazer. Veja acidentes do trabalho, gente. Você acha que alguém não sabe que tem que usar capacete, que tem que usar cinto de segurança no carro? Você acha que alguém não sabe que tem que usar um protetor, um óculos de proteção, um protetor auricular? Claro que sabe. Por que que os acidentes ocorrem? Porque não usa. Por que que não usa? Porque não quer. Não, não é que não quer, é porque não quer mesmo, não tem a disciplina para usar aquilo que a inteligência diz para você que você tem que fazer. Mas daí você falseia a própria inteligência. Não, eu não preciso colocar essas luvas. Eu não preciso ler as instruções antes de ligar aquele aparelho. Mas você não precisa mesmo? Não, eu sei. Quer dizer, será que você sabe mesmo? E daí o acidente ocorre. Então, gente, vejo, não é querer. Então, eu vejo gente, por exemplo, que fala para mim assim: professor, eu estou fazendo uma tela mental forte para eu falar inglês. Gente, eu falo inglês, eu falo. Gente, você tem que entrar num curso de inglês. Você tem que ir, não vai, às vezes você não vai. Mas, professor, será que não tem uma força? Milagres existem, mas eu acho que você talvez não seja objeto de um milagre para fazer você aprender inglês, sendo que você pode, né, entrar num curso de inglês, você tem os meios para fazer. Essa é a disciplina. Terminando, gente, querer não é poder, mas se você não quiser, jamais poderá. Portanto, queira. Pense nisso, sucesso.